O tempo de tela equilibrado. Dá pra ver que em alguns momentos Stranger Things começa a puxar a sardinha pra um lado. Dá pra ver. Começa puxando sardinha pra Eleven, depois fica puxando pro. Como é que é o nome do rapaz narigudo lá? Mike. O Mike. Dá pra ver que ela dá uma puxada de sardinha. Mas também dá pra ver que eles têm um cuidado muito bom em tentar unir todo mundo. É um grupo de personagens muito grande, cara. É muita gente. E eles tentam atribuir função para cada um deles. Não tem personagem que sobra em Stranger Things. E isso é extremamente difícil de fazer. É difícil de fazer em grupo pequeno de personagem de É. história. Às vezes você vê seriados por aí, filmes, que tem um personagem que tá apagado. Por quê? Porque não tem função. A função dele o outro faz. E ali você vê que todos têm função. Então, quando você estiver narrando, isso daí é um bom exemplo e uma boa lição que Stranger Things te dá. Apoie a sua história nas capacidades dos personagens. Tenta não deixar personagem acumular função. Porque senão o alfa vai tomar espaço. Não, Red Pill. Não é isso que você está pensando. O jogador alfa é aquele que, por ímpeto, passa na frente dos outros. Não é aquele que é ungido e naturalmente, geneticamente escolhido para ser melhor, não. O alfa é aquele que, por ter uma gana de jogar maior, acaba atropelando os outros jogadores que são mais educados, mais pacientes, que às vezes não são tão extrovertidos, tá? Então assiste Stranger Things e pensa nisso. A minha campanha tem que fazer com que todos os personagens tenham uma função e possam colaborar entre si. Porque eles têm características semelhantes? Têm características semelhantes. Mas cada um tem sua função. Sabe o Will, né? O Will The Wise, ele é o cara que tem essa. Lembra que eu falei, né? Ele tem essa percepção além da realidade. Desde o início, ele puxa, querendo ou não. Eu não gosto do Will na segunda temporada. Eu não gosto do Will na terceira temporada. Eu detesto o Will na quarta temporada. Detesto. Só que quando ele vem agora, eles pegam toda aquela bananice dele na segunda, na terceira e na quarta e transformam em algo útil. Uhum. Mas quando eles transformam em algo útil, isso também vem trazer aos nossos olhos uma coisa. O Will estava certo e estava participando ativamente desde a primeira temporada, só que a gente não tinha paciência para ele. Por quê? Porque a visão de realidade dele é diferente. Ele foi incorporado pelo mundo invertido. Ele tem sensibilidades que a gente não entende. Então ele tem função. Até ele tem função. Então ele é o cara realmente sábio. Ele é o cara que sabe o que está acontecendo, para onde o caminho vai. A Eleven é a poderosa. O Mike, ele é o corajoso. Eu esqueço o nome dos dois lá que soltam. Dustin e Lucas. O Lucas, ele é o herói, né? O guerreiro, ele é o atleta. E o Justin, ele é o cara da inteligência, ele que faz as coisas acontecer. No núcleo adolescente, você também tem isso daí. A menina, que eu esqueço o nome dela, ela é a guerreira. Ela é que tem É. sempre um trabucão gigante na mão. Ela que é a líder, né? Ela é a Ela que assume a líder. liderança. Ela que vai pra O cima do Will, Demogorgon. o Will não é o inteligente, o Will é o O sábio. Will é o O sábio. inteligente é o Dustin. Exato. E aí, quando você pega esse aí, que é o popularzinho, ele não é esperto. Mas o cara, ele é corajoso. Ele é o cara que tá lá pra enfiar a cara e tirar as coisas. O outro lá, que é o namorado da menina, o esquisito, ele é o dedicado. É o cara que não desiste. A menina que tá ali do canto, ela é a esperta. Ela é que acha os caminhos pra fugir, pra entrar. Ela é que vai nesse caminho. Então você vê que cada núcleo você tem as suas tarefas, e mesmo elas sendo semelhantes, elas não são repetitivas. Quando você junta tudo, aí ele separa nos grupos menores, né? Aí é o Justin com esse heróizinho. Por quê? Porque ele protege o inteligente tem a solução, e ele é que consegue fazer alguém chegar no ponto que tem que chegar. Ela anda com a outra, por quê? Porque a outra sabe como se safar, mas ela sabe como proteger. E o esquisitão também tá junto, porque ele é que vai ter o senso de responsabilidade e lembrar tudo. Então tudo você tá interligado. Quando você faz isso, por mais que a sua campanha seja focada num personagem ou no outro, e é bom fazer esse rodízio, você não dá o brilhantismo para um só.
Porque mesmo a Eleven sendo a personagem, entre aspas, centro disso tudo, ela não aparece tanto quanto os outros. Se você for ver nas ações. Ela geralmente tem um tempo dela sozinha. Então ela perde um pouco desse tempo. Porque quando ela aparece, vamos falar que cada um vai ter 2 minutos de tela. Ela, quando aparece, tem 2 minutos. Mas eles, como estão juntos, esses três têm 6 minutos de tela. Seria mais ou menos assim. Então você vê que mesmo assim eles equilibram para que você não tenha o. Nossa, só essa menina que aparece, ela é que é a principal. Todos ali fazem parte de um grande grupo. Tem em mesa, eu tendo a preferir. O que eu faço? Uma parte do motivo que eu peço para as pessoas fazerem personagem com história, para não chegar com. O meu personagem é um órfão que nunca teve. Não tem família? Que não tem, um órfão que não tem família e que tem amnésia, né? E aí eu não tenho o que fazer com esse personagem. É que não só eles têm história, como eles têm as histórias em conjunto, para que eu possa trabalhar com esses elementos lá na frente e poder usar isso para fazer as coisas. Para pensar nos plots, né? Então, por exemplo, no Forja do Amanhã, eu peguei lá o detalhe, as informações que eu tinha da família, dos personagens do Luiz, para falar, ok, agora que eles atrapalharam suficientemente os planos da vilã, para que a vilã preste atenção a eles, eu tenho elementos que eles possam trabalhar. E aí tem um arco que envolve a família dela. Tem um arco que envolve a ex-mentora do personagem do Jovelino. Tem um arco que envolve o passado do personagem do Bruno. Então eu vou revezando em termos de qual é a história de personagem que está mais associada àquele arco naquele momento. E a sensação que eu tenho é de que isso ajuda muito a fazer com que os jogadores participem. Então ninguém fica com aquela coisa, ninguém fica com a sensação de, nossa, meu personagem tá meio que andando junto com esses malas aqui para resolver um problema que não é dele, porque ele tem a sensação de que lá na frente vai ter um problema para ele também, né? Eles têm essa sensação de que de alguma maneira isso vai e volta, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é um caminho que você pode fazer para isso, que é além de você estabelecer bem esses papéis de cada um no grupo, e cada um ter sua função e cada um ter sua relevância em momentos diferentes, você poder utilizar isso para que dê a eles esse tempo, que se não é de tela, no caso do jogo, é de tabuleiro, né, de mesa, tempo de interpretação, você também construir a sua história levando em conta esses elementos para que todo mundo desenvolva uma conexão pessoal, por assim dizer, do personagem com o que está rolando ali. Você não precisa sequestrar a família do personagem, né? Ainda que eu acho que essa é sempre uma boa opção, mas você ter essa opção é bom. Você ter essa possibilidade é um bom caminho. Você não precisa sequestrar, você não precisa fazer o mal pra eles. Você pode colocar É só um alguém... crimezinho, é só um crime inafiançável. Só. Não, ou então pode ser uma coisa do tipo... Tem alguma coisa a ver com o passado da família do personagem. Não precisa, tipo assim... Eles não precisam ter feito nada de errado antes. Mas a pessoa tem uma conexão, sabe? Aquela coisa de, pô... O cara tá lá investigando o vilão e aí eles veem um retrato lá um registro na base do vilão, que o vilão abandonou enquanto fugia, e aí o nome de um parente do personagem tá lá. Ele, caralho, como assim? O que tá acontecendo? Aí eles vão no personagem e o personagem vai falar. Do parente, o parente vai falar, sim, de fato, a gente serviu no exército juntos, não sei o quê. E aí eles podem ter mais informação, e agora a história daquele personagem passou a ser relevante. Você meio que valoriza o esforço do jogador de criar aquela história, né?